Jogo contra o Avaí que também não tá numa situação boa e agora precisa vencer dentro da sua própria... O Remo, no caso, precisa vencer dentro da sua própria casa para ver se garante um crédito com a torcida do que pode vir aí entre Remo e Avaí, André Gomes. Colocando aí na tela para vocês como as equipes da Via Campo, o Remo, eu acho que a principal novidade é o Caio Vinícius, que apesar de ter saído lesionado, não, sentindo uma cãibra, né, forte cãibra, acho até um exagero tremendo assim, em relação às críticas em relação às lesões, né, porque eu vi ontem, parecia que tinha gente que queria que acabasse com as lesões no Remo, e isso não vai acontecer, né? Em todas as equipes ocorrem lesões, acontecem lesões, né? A gente já falava ali no início da Série B sobre o Paysandu, os problemas físicos, todos os times passam por isso, é um fenômeno que não é bem um fenômeno, na verdade, né? Muita gente chama de fenômeno, mas não é um fenômeno, é algo que acontece com todas as equipes, com todos os clubes, e com o Remo não é diferente. Tem aí o Klaus e o Reinaldo de fora, com esse Camutanga e Kaique devem novamente formar a dupla de sem contar também que o Paysandu também sofreu com uma grande quantidade de lesionados, vale lembrar. E com o Paysandu foi até pior, né, Rui? Porque o Paysandu tinha um elenco enxuto, não tinha essas contratações que foram feitas agora que melhoraram o elenco, e foi pior, tanto que a gente viu o clube, o time, 11 jogos sem vencer nas primeiras 11 rodadas. E no caso do Remo, o Remo até tem um pouquinho mais de opções em relação ao Paysandu, mas estamos vendo que o Remo precisa melhorar um pouquinho mais o elenco. O próprio Cantígio, que a torcida tanto chiou, né, ele tem limitações de minutos, o Jadson está voltando, né, de uma concussão, que é algo que leva um pouquinho de tempo para se recuperar totalmente. Tem a opção aí, quem sabe, do Marrone voltar, não é? Tem aí o Davó, que fez um jogo interessante contra o Novo Horizontino, apesar do Remo ter feito uma partida ali, os 25 minutos interessantes, mas depois teve uma queda. Mas o Davó, para mim, é um jogador que já deveria ter sido titular há algumas rodadas. Eu vejo ele oferecendo mais do que o Adailton. O Pedro Rocha é o artilheiro da equipe. Eu acho que as críticas em relação a ele, se o Pedro Rocha fosse melhor do que ele, tivesse um ano melhor do que ele está fazendo agora, ele deveria estar na Série A, no Corinthians, no Flamengo, no Palmeiras, no Botafogo, não é? Se ele está apresentando problemas de finalização para ter ainda mais gols do que ele fez até aqui, não é? Isso explica, além dos problemas físicos dele, porque que ele está jogando uma Série B, não é? O Pedro Rocha não vai fazer todos os gols, não vai aproveitar todas as chances, senão ele não estaria na Série B. E é um jogador a se ter em conta. Eu vejo muitas críticas a ele nas redes sociais, que ele perde muitos gols, mas acontece. Primeiro que o Pedro Rocha nunca foi um centroavante de origem, não é? Ele tem tido essa artilharia aí no Remo, mas os últimos anos dele não foram tão positivos assim. Então o Remo tem feito um bom trabalho em recuperar o Pedro Rocha, e vai ser assim, a Série B é nesse nível, né? A Série B é essa oscilação dos times, dos jogadores, inclusive dos destaques, e mesmo o artilheiro do campeonato não foge disso. Marrone é um jogador interessante para ver aí como que ele pode jogar nessa equipe. Eu imagino o meio de campo sendo o mesmo do último jogo com o Caio Vinícius, Cantígio e Jadson. Quero ver eu acho que o torcedor do Remo, eu quero ver também uma evolução do Sávio ali na esquerda, não é? A gente viu, ele está sofrendo um pouquinho mais com os pontas adversários, talvez nem seja uma questão individual, mas uma questão tática mesmo, coletiva, que tenha prejudicado um pouco mais os laterais, não é? O Marcelinho, por exemplo, sofreu
uma crise de ansiedade, se eu não me engano, não é? No jogo aí recente, imagino associado à questão do problema cardíaco que ele que teve suspeitas, não é? Mas aí ele pôde jogar, mas é uma questão de saúde, tanto física quanto mental, não é, do jogador, então é algo que precisa dar tempo para o Marcelinho se recuperar. Então tem todas essas questões aí, mas o Remo tem todas as condições de vencer o Avaí, que, como o Rui disse, entra no momento, está no momento de oscilação também do campeonato, né? A gente viu contra o Paysandu, o Avaí tem jogadores com capacidade de fazer a diferença, especialmente o Marquinhos Gabriel, que é o jogador mais diferente desse time, não é? Camisa 10, jogador aí com experiências de Corinthians, de Bahia, de Série A, de Vasco, é um jogador experimentado e que no Avaí tem feito alguns bons jogos, não é? E tem capacidade para fazer a diferença. O Negueba foi um Deus nos acuda pro Heverson, não é? No jogo contra o Paysandu, e o Sávio, que tem tido algumas dificuldades, num contra um vai ter que ter a ajuda ali do Pedro Rocha, do Cantígio ou do Caio Vinícius. Algum ajuste o Antônio Oliveira vai ter que fazer para que os laterais do Remo, especialmente ali o Sávio contra o Emerson, tenha ou alguma ajuda ou que ele não saia tão prejudicado. Enquanto que do lado do Marcelinho, talvez o Aleph Manga possa ser o titular ali pela esquerda, um jogador um pouquinho mais finalizador, não é? Que é um pouquinho mais objetivo em relação ao Emerson, que é o Negueba, não é? Então são características aí interessantes. O Avaí, que é um time que defensivamente costuma sofrer um pouco, tem aí o Marcos Vinícius, que é um jogador que a torcida do Avaí tem puxado muito a orelha, chamado muita atenção pelo aspecto defensivo. Pode ser por ali que o Remo consiga se criar com o Sávio, Pedro Rocha e Cantígio, né? Talvez até o Davó entrando por ali. Se o Davó se movimentar bastante, a gente tem que ver Pedro Rocha, o Marrone entrar na área para serem opções, né, para finalizar. Então são algumas aí das possíveis opções que o Antônio Oliveira tem, que o Avaí pode vir para o jogo também. Não deve fugir muito disso, os duelos aí entre o Caio Vinícius, o Marquinhos Gabriel, o Jaderson, o João Vitor, o Cantígio e o Zé Ricardo no meio de campo chama atenção. O Barreto saiu, né, do Avaí, não joga, então deve vir aí o Zé Ricardo, o João Vitor e o Marquinhos Gabriel, uma configuração diferente para quem assistiu Avaí e Paysandu, mas ainda assim o Avaí é um adversário complicado, que disputa o acesso também, e que o Remo vai ter que ter totais atenções e melhorar o seu desempenho para conseguir sair com a vitória nesse jogo de amanhã, às 9h35 da noite, nesta quinta-feira, no estádio do Mangueirão, Remo e Avaí.